E aí, pessoal, vamos então gravar aqui mais um bloco, né? Falar sobre mais um tema aí a respeito da nossa falência e recuperação judicial. No bloco passado, nós paramos falando sobre os requisitos necessários para a petição inicial de recuperação judicial. Para você requerer em juízo a recuperação da empresa que não tem condição de pagar os seus débitos, é necessário que, nós vimos, todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil para qualquer tipo de ação, lá do artigo 282, né, nós falamos qualificação das partes, fatos, endereçamento, né, que vai dizer respeito à competência, valor da causa, causa de pedir, pedido, todos os requisitos previstos para toda e qualquer ação, previstos lá no 282. Além deles, nós falamos o quê? A exposição dos motivos da dificuldade econômica. A empresa tem que abrir um capítulo só para explicar os motivos pelos quais ela está passando por essa dificuldade, ela precisa da recuperação judicial. Outra documentação ali que a lei exige é o quê? Os 3 últimos balanços patrimoniais. O juiz precisa conhecer a saúde financeira da empresa nos últimos anos, para ele poder fazer uma avaliação melhor se aquela empresa terá condições ou não de se recuperar. Então vimos, né, que esse balanço vai aí em regra, né, do 1º de janeiro até 31 de dezembro. O que mais que a empresa precisa apresentar em juízo para poder pedir a recuperação judicial? Balanço de determinação. O que é o balanço de determinação? Ele é um balanço comum, né, um balanço contábil ali da empresa. A diferença é o quê? Que o balanço dos últimos 3 anos, o balanço que a gente viu que vai do exercício do dia 1º de janeiro ao dia 1º de dezembro, tranquilo. Então a gente deu como exemplo o quê? Que ela está pedindo em 2010. Então ela tem que juntar o balanço de 2007, 2008 e 2009. E o balanço de determinação. O que é o balanço de determinação? É o balanço que vai do 1º de janeiro até o dia que ela for pedir a recuperação judicial. Então, ela vai pedir em setembro de 2010. Então, o balanço de determinação vai ser o quê? Um balanço igual aos feitos nos anos anteriores, só que ao invés de ir até o dia 31 de dezembro, ele vai até a data do pedido. Então, balanço de determinação é esse balanço atual, né? O balanço do ano corrente, do ano em que a empresa está pedindo a recuperação judicial. Né? Ele vai ser ali a cereja do bolo, na hora do juiz poder analisar a saúde financeira da empresa. Ele vai estar diante dos últimos 3 balanços patrimoniais, que vai abranger os 3 últimos anos inteiros da empresa, e vai estar diante também de um balanço de determinação, né, que vai ser o balanço atual, que vai demonstrar a atualidade ali da saúde financeira da empresa. Além dos balanços, né, os 3 últimos patrimoniais, bem como de determinação, o que mais que o devedor precisa, o que mais que a empresa precisa juntar para conseguir, para obter judicialmente ali a sua recuperação? Relação nominal dos credores e os valores dos créditos. Pessoal, então aqui vai vir uma lista com a relação de todos os credores da empresa, todo mundo que aquela empresa deve, e do lado o valor. É uma lista mesmo. Quem deve, quanto deve. A empresa tem que juntar todo mundo. Gente, tem que ser uma coisa muito bem feita. Porque se a empresa deixar muita gente de lado, o pedido dela vai cair no descrédito. O juiz vai achar que ela está querendo, passar a justiça para trás. Ela tem que tentar fazer essa lista mais completa possível. Trazer toda a listagem ali de todos os devedores, e com todos os valores que é devidos para cada um desses devedores. Uma relação nominal ali dos credores com os respectivos valores dos créditos. Então, tem que vir a lista ali. É claro, né, gente, que se esquecer de um, esquecer de outro, é perdoável. Por quê? Porque o juiz vai dar possibilidade, depois dessas pessoas ingressarem no pedido de recuperação judicial. Opa, peraí, faltou eu aí nessa lista.
Essa empresa me deve, eu não estou constando aqui na lista. Eu preciso entrar aí no meio dessa listagem. Então, tudo bem, vem cá, entra aqui e tal, comprova o crédito, entra. Agora, se ficar gente demais, gente, fica feio, né? Pega mal. A empresa parece que não é séria. Então, o pedido de recuperação dela não é sério. Então, dessa forma, ela já vai criar uma atmosfera ali de má fé, que pode impedir que o juiz conceda a recuperação judicial. Então, o ideal é o quê? Que ela traga ali o máximo de valores ali, com a relação, né, do nominal e com todos os valores que devem para todos os credores, né? Incluir o máximo de credores possíveis para não pegar mal aí perante o juízo. Relação nominal dos bens particulares dos administradores. Parece estranho, né? Olha só, todas as pessoas que administraram aquela empresa, né, que atualmente administram aquela empresa, que está buscando a recuperação judicial, todos esses administradores têm que trazerem a listagem dos seus bens pessoais. Por que isso, gente? Não é estranho? A empresa que está pedindo ali a recuperação judicial. O que os administradores têm a ver com isso? São pessoas diferentes. Ela, pessoa jurídica, eles, pessoas físicas. Por que a lei faz essa exigência? Busca dar maior transparência. Já que, teoricamente, se a empresa não está bem financeiramente, o empresário também não deve estar. Por quê? O que a gente vê muito na prática? A empresa fica pobre, mas os sócios não. A empresa está sem dinheiro nenhum, ela está sem bens, mas os sócios não, os sócios estão com bens. Então, o que o juiz faz? O juiz pega o balanço patrimonial e vê que nos últimos 3 anos só caiu o patrimônio da empresa. Mas ele vê que nos últimos 3 anos o quê? Os sócios adquiriram muitos bens. Soa estranho. Eles estão o quê? Sugando da empresa. Eles deveriam ter feito um remanejamento que não seria necessário esse pedido de recuperação judicial. Então, para dar maior transparência aí, é necessário que seja apresentada a relação nominal dos bens particulares. Quais são todos os bens particulares que cada um dos administradores tem. E isso, além dessa transparência que a gente está falando, dá também o quê? Uma facilidade depois para uma desconsideração da personalidade jurídica. Se for o caso ali de desconsiderar a personalidade jurídica, você já tem uma listagem de bens dos sócios que podem ser penhoradas. Olha que facilitação. Você já tem ali toda essa facilidade na hora de penhorar bens dos sócios. A personalidade jurídica foi desconsiderada, você tem a relação dos bens particulares, vai lá e pega, penhora, avalia, leiloa, paga os credores. Então, essa relação nominal aí desses bens particulares facilita também eventual aí desconsideração da personalidade jurídica. Dá essa facilitação na hora de pegar os bens do sócio. O que mais que precisa, gente, para pedir a recuperação judicial? Extrato de todas as contas correntes e aplicações. Então, a gente tem que abrir mão do sigilo bancário. A empresa quer recuperar? Quero. Então, abra mão do seu sigilo bancário. Primeiro, os sócios, os administradores, já têm que abrir mão do seu sigilo ali de renda. Do imposto de renda é sigiloso. O que está praticamente fazendo ali é o quê? Abrindo as suas rendas, abrindo mão do seu sigilo fiscal. Da mesma forma, a empresa tem que abrir mão do seu sigilo bancário. Ela precisa apresentar ao juiz o extrato de todas as contas correntes, de todas as aplicações financeiras. Gente, é estranho, mas já teve caso de empresa que estava com tanta aplicação que não tinha dinheiro.
para pagar os seus devedores, seus credores. Então, ela entrou com um pedido de recuperação judicial, cheio de dinheiro no banco. Mas ela não queria tirar, porque rendia. Então, ela entra com uma recuperação judicial, ganha tempo e o dinheiro dela rendendo. Para que ela vai sacar, se tem essa possibilidade de se recuperar? Então, gente, tem que apresentar ali o extrato de todas as contas correntes e aplicações financeiras daquela empresa. Tem que abrir mão do sigilo bancário justamente para isso, né, para evitar fraudes. Então, não é uma quebra de sigilo bancário, né? O juiz não determina ao banco, traga os extratos aqui dessa empresa que eu quero ver se ela tem condições e tal. Não, é uma opção dela. Você quer recuperar? Você quer que o Poder Judiciário te dê essa oportunidade? Beleza, então traz aí para mim o seu sigilo bancário. Né? Me mostra aí como que está a sua situação bancária. Né? Isso não é uma quebra de sigilo bancário. Né? A gente sabe o que a quebra de sigilo bancário só pode ocorrer em casos excepcionais. Né? Somente por decisão judicial, devidamente fundamentada, é que pode haver a quebra de sigilo bancário. Porque, gente, a gente tem sigilo, né? Nossa honra aí, é direito à privacidade, faz parte dos direitos da personalidade. Né? Então, vocês viram aí no direito civil e tal, essa questão dos direitos da personalidade, né? da fundamentabilidade desses direitos aí para nós enquanto cidadãos. Então, o direito aí ao sigilo é um dos direitos mais sérios aí que a gente tem. Né? Mas só pode ser quebrado de forma muito excepcional. Então, para você ter quebrado seu sigilo bancário, para você ter quebrado seu sigilo fiscal, seu sigilo telefônico, sigilo de comunicação, né, de cartas aí, intercepção aí de cartas, de ligações telefônicas, né, quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, somente por decisão judicial devidamente fundamentada. Né, o juiz falar, preciso dessa prova, ela é essencial. Né, por quê? Tem sempre resguardar o sigilo. Né, e só lembrando também que, no caso de interceptação telefônica, né, escuta ambiental, somente pode ser feito também por decisão judicial, exceto se quem está gravando faz parte da conversa. Né? Então, por exemplo, você está ligando para alguém. Você pode gravar essa ligação, sem autorização judicial, sem avisar ninguém. A gente liga para esses telemarketings e tal, eles falam, né? Essa ligação está sendo gravada e tal. Mas eles não precisavam nem avisar isso, porque eles são interlocutores. A empresa está fazendo parte da conversa. Então não tem necessidade nem de avisar. Grava e tranquilo. Da mesma forma, escuta ambiental. Até antigamente tinha um negócio, caneta espiã e tal, a gente recebia uns spams assim, né? A caneta gravava e tal, nada te impede de gravar, desde que você participe da conversa. O que não é possível é o quê? Você deixar a sua caneta espiã e sair. Você está fazendo uma escuta ambiental de uma conversa que você não está participando. Isso é uma prova ilícita. Uma gravação telefônica de terceiros aí também não é possível ser feita sem autorização judicial. A polícia é mestre nisso, de fazer interceptação telefônica sem autorização judicial. Não é válido. Não é uma prova válida. O juiz vai mandar tirar isso do processo. É uma prova ilícita. Ela nasceu de forma errada. Mas nesse caso aqui que a gente está falando, o quê? Nesse caso, não há uma quebra de sigilo bancário, pelo juiz. A lei exige que, se a empresa quer se recuperar, que ela abra mão do seu sigilo bancário, que ela traga aos autos os extratos de todas as contas correntes, de todas as aplicações. Abre mão aí do seu sigilo. Você não quer? Então, abre mão aí do seu sigilo bancário. Isso também busca evitar fraudes da empresa. Está com dinheiro aplicado, ter dinheiro no banco e não pagar porque não quer.
né, ganhar um prazo aí para poder honrar seus compromissos, o que é um absurdo. Então tá, né, a parte foi, cumpriu todos aqueles requisitos objetivos que a gente viu, né, os empresários não são falidos, eles estão regulares há mais de 2 anos, eles não pediram recuperação judicial há 5 anos, os for micro e pequeno empresário há 8 anos. Ele cumpriu todos os requisitos objetivos, né, entrou com um pedido de recuperação. A petição inicial cumpriu todos os requisitos que a lei prevê, né, todos aqueles lá do 8282 do Código de Processo Civil, né, juntou toda a documentação necessária, juntou os balanços, os extratos, expôs os motivos, né, pelos quais ela está passando por essa dificuldade. Beleza, chegou a decisão para o juiz. Chegou a petição lá, o juiz vai analisar para dar a decisão. Então o juiz analisa ali, se a petição inicial preencheu todos os requisitos, se está com todos os documentos exigidos. Então ele olha lá, a petição inicial cumpriu os requisitos, tem todos os documentos exigidos, né, as pessoas que estão pedindo cumpriram os requisitos, ok, está tudo certo. Então ele vai mandar prosseguir a ação judicial. Ah não, está faltando aqui os extratos de todas as contas bancárias. O que o juiz faz? Manda emendar. Né? Se a parte não trouxer os extratos, o que ele faz? Indefere a petição inicial. Mas, gente, sem decretar a falência. Porque olha que loucura. Antes da lei de falência, da nova lei de falência aí de 2005, né, na época da lei de falência de 1945, o juiz decretava falência. Ele não indeferia a petição inicial e dava uma nova oportunidade, não. Olha o tanto que a lei era eminentemente liquidatária. Olha o tanto que a lei queria mesmo fechar a empresa, pagar tudo e tal, e resolver, né, e sem pensar na função social que essa empresa tem, né, na gravidade aí que era o ato de você fechar uma empresa. Então, assim, tudo correto, beleza, prossegue a ação de recuperação. Falta alguma coisa? Emenda. Não emendou? Indefere inicial. Mas não entra no mérito, não decreta falência. Né? Dá uma nova oportunidade aí para a empresa depois, se quiser, ajuizar aí a sua ação, uma nova ação de recuperação judicial. Então tá tudo certo, proferiu o despacho, mandou prosseguir a ação de recuperação judicial. Como que essa ação vai prosseguir? Como que vai haver o prosseguimento dessa ação de recuperação judicial? Publicado o despacho, 2 caminhos ao mesmo tempo. Primeiro, 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. O juiz deferiu a petição inicial, mandou prosseguir, pumba. A empresa tem 60 dias para apresentar seu plano de recuperação judicial. O que é o plano de recuperação judicial? É a empresa mostrar para o juiz como que ela pretende recuperar. Olha só, eu tenho 2 anos aí para pagar meus débitos, que a lei me dá esse prazo. Eu vou pagar tantos por cento em janeiro, tantos por cento em fevereiro, tantos por cento em março, e assim sucessivamente. Ela vai mostrar, por A mais B, como que ela pretende se recuperar. Qual que é o planejamento que ela está fazendo para poder sair dessa situação de crise econômica que ela está passando. Então, ela tem aí 60 dias para apresentar esse plano de recuperação. Aí tá, ela apresentou o plano. Nesse plano, né, vai ter todas as datas ali que ela tem para pagar os credores e tal. Aí os credores têm o quê? 30 dias para impugnar. Não, esse plano é uma loucura. Essa empresa não vai conseguir pagar o débito que ela tem comigo com esse plano. Eu sou contra esse plano. Ela não tem como concretizar esse plano. Decreta a falência dessa empresa. É uma loucura isso que ela está apresentando aqui para nós. Isso aí ela não vai conseguir cumprir, eu não acredito nesse plano. Ah, por quê?
Não precisa justificar. Basta impugnar. Basta falar se sou contra. Não vai ter como concretizar isso. Então, gente, os credores, né, que estão lá naquela relação lá nominal, eles têm 30 dias para poder impugnar aquele plano. Esse plano não vai ser bem sucedido, eu não acredito nesse plano, sou contra conceder recuperação judicial para essa empresa. 60 dias para apresentar o plano, 30 dias para apresentar a impugnação, para os credores, né, apresentar a impugnação. Então tá, um apresentou impugnação, um foi contra, tinha 1000 credores, um foi contra. Se um foi contra, assembleia. Então vai marcar uma assembleia para ver, ou se um foi contra, ou se 999 foi contra. Pode ser, todo mundo impugnou. Vai haver uma assembleia. Então tá, teve essa assembleia, vai ter que ser realizada o quê? Em 150 dias. Então, dentro de 150 dias, tem que ser realizada ali a assembleia, chamada Assembleia Geral de Credores. Vai reunir todos os credores ali naquela assembleia. Para quê? Para deliberarem. Um tentar convencer o outro de que é possível sim a empresa cumprir as suas obrigações. É possível sim concretizar aquele plano. Gente, e tem credor que tem interesse na recuperação da empresa. Por quê? Por que alguns credores têm? Porque nós temos uma fila de preferências. Nós temos os credores preferenciais, temos credores privilegiados, credores com garantia real, para depois a gente ter os quirografários. Os quirografários vão ficar por último. Eles têm muito interesse na hora de recuperação judicial da empresa. Por quê? Se fechar a empresa, pegar o patrimônio, liquidar, pagar os credores, eles são os últimos da fila. Então, eles correm um sério risco de ficarem sem receber. Da mesma forma, os credores trabalhistas têm interesse na recuperação judicial da empresa. Eles não querem perder os empregos. Se aquela empresa for declarada falida, fecha tudo, vende tudo, ele está sem emprego no outro dia. Então, os credores ali trabalhistas têm interesse também. Então, tem a assembleia lá para poder um tentar convencer o outro, tentar chegar num consenso. Então, 150 dias é realizada aí a Assembleia Geral. Se nessa Assembleia for aprovada, a gente vai ver a forma de votação aqui daqui a pouco. Se na Assembleia for votado ali, aprovado por maioria, a gente vai ver que é a maioria simples, mas a forma de votação é um pouco mais complexa. Mas se na Assembleia tiver sido votado, tiver sido aprovado da forma que nós vamos ver as votações, foi aprovado o plano de recuperação judicial, beleza. A empresa já ganha o quê? Certidão negativa de débito. Gente, com essa certidão negativa de débito, a empresa faz miséria. Ela volta para o mercado de cara limpa, não devo ninguém. Olha aqui, ó, eu tenho uma certidão negativa de débito. Todos os meus débitos não são mais exigíveis, eu ganhei um prazo para poder quitar esses débitos. Então ela vai voltar com força total para o mercado. E com essa certidão aí, vem também esse despacho do juiz, deferindo a recuperação, suspende o processo, né, durante o período aí em que ela se comprometeu a cumprir o plano, né, 6 meses, 1 ano, 2 anos. É o prazo que ela pediu aí para poder quitar as dívidas que ela tem. Paralelamente a esse caminho que nós descrevemos agora, porque nós dissemos o quê? Que são 2 trilhas simultâneas. Paralelamente a esse caminho, nós teremos o quê? 15 dias para credores habilitarem, mais 45 dias para administrador publicar a relação de credores, mais quadro geral de credores. Então, 60 dias aqui para apresentar o plano de recuperação judicial,
os credores vão ter o quê? 15 dias para habilitar-se o crédito. A gente viu o quê? Que junto com a petição inicial tem que vir a relação nominal dos credores com os respectivos valores que a empresa deve para cada um deles. Espera aí, faltou um. Tem uma publicação por edital chamando todo mundo. Você tem crédito com essa empresa? Tenho. Ah, você está na lista? Tô, tranquilo. Você tem crédito com essa empresa? Tenho. Está na lista? Não. Então você tem 15 dias para poder se habilitar. Se você não se habilitar em 15 dias, depois acabou. Você não vai receber o seu crédito. Passou a sua oportunidade de receber esse crédito. Então você vai ter ali 15 dias para se habilitar. Você como credor, que não está na lista. 45 dias para o administrador publicar uma nova relação de credores. O administrador então vai pegar, por exemplo, mais 20 credores se habilitaram. Ele esqueceu, na hora de fazer a listagem, ele esqueceu de colocar esses 20 credores. Eles viram lá o edital, opa, peraí, eu tenho crédito com essa empresa está me devendo. Habilita, você tem 15 dias para habilitar. Passou o prazo de 15 dias, o administrador tem o quê? 45 dias para compilar. Pegar todos esses credores, conferir, de fato deve, então demonstrar que ele não deve. Se não deve, não vai constar da relação final. Então, ele vai ter o quê? 45 dias para publicar essa nova relação de credores. Ele vai ver quem de fato tem razão ali, colocar na lista, beleza. Aí, então, o juiz vai ter ali consolidado o quê? O quadro geral de credores, chamado QGC, quadro geral de credores. Então, a partir desse quadro, é possível fazer a verificação de todos os débitos daquela empresa. Quem tem crédito com aquela empresa e quem não tem crédito com aquela empresa. Então, gente, deu para compreender? O juiz conferindo, tendo certeza ali de que está tudo certo, ele vai o quê? Dar o despacho, autorizando, então vamos ter 2 trilhas simultâneas. Isso aqui vai acontecer conjuntamente com isso aqui. O processo vai ter ali 2 atos diferentes, depois desembocar no mesmo lugar. Que é o quê? Um despacho deferindo a recuperação judicial, depois que ela foi aprovada. A gente tem que diferenciar, gente, o primeiro é um despacho autorizando, deferindo a ação de recuperação judicial. Aqui já é um despacho deferindo a própria recuperação judicial. O primeiro faz só uma análise objetiva, cumpriu todos os requisitos. Mas depende dos credores. O juiz não tem poder de obrigar todo mundo a dar prazo para a empresa pagar, não. Eles mesmos têm que se deliberarem e chegarem a um consenso de que vale a pena dar um prazo para ela, para todo mundo receber. Porque senão corre risco de muitos, a maioria, ficar sem água. Então, o primeiro despacho aqui é deferindo a ação e o segundo deferindo a recuperação, em si, propriamente falando. Então, deferindo ali a ação, teremos essas 2 trilhas simultâneas e no final delas o quê? Um despacho deferindo a recuperação judicial e esperando, suspende aí, vamos ver se a empresa de fato vai conseguir concretizar aí esse planejamento, vai conseguir concretizar todos esses planos que ela fez aí para poder voltar para o mercado. Agora, gente, uma observação muito séria. O plano de recuperação judicial, ele não é um plano, um documento jurídico. O plano de recuperação judicial, ele é o quê? Um documento, gente, seríssimo. O plano de recuperação judicial, ele é um documento que envolve muita gente, um documento que envolve muita coisa. Ele tem que ser muito sério, muito bem feito, muito planejado. Por quê, gente? O sucesso da recuperação judicial está diretamente ligado à qualidade do plano.
Se for um plano mal feito, não vai dar certo. Essa empresa está fadada ao fracasso. Então tem que ser algo muito bem pensado, né? Tem que contar com a ajuda de todo mundo que é importante para aquela empresa. Né? A elaboração aí desse plano tem que contar com a ajuda e participação de vários profissionais técnicos de diversas especialidades. Né? Economistas, administradores, advogados, contadores, os gerentes, os diretores da empresa, né? Os chefes de gestão de cada um dos setores. Né? Tem que ser algo palpável, tem que ser algo real, tem que ser algo que, de fato, tenha condições de concretizar. Então, gente, não é um plano para inglês ver, não é um plano só para cumprir requisito, não. Tem que ser algo factível, tem que ser algo real, algo que a empresa vai conseguir cumprir. Porque se ela não conseguir cumprir, ela vai ir à falência. Né? Acabou. E agora tentar começar de novo, né, se a lei permitir. Né, porque o falido vai ter uma série de problemas também depois para continuar para ter uma empresa. Pessoal, então vamos fechar aqui mais esse bloco. E no próximo bloco a gente dá continuidade aí à falência e recuperação. Até mais.